Não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Palavras do próprio Jesus quando pregava o seu sermão escatológico. Seja bem-vindo ao canal Universidade do Reino. Meu nome é Natanael Solis e precisamos ver o que significa essa geração que não passará. Vamos lá, vamos à luz e vamos ver como Jesus já estava anunciando esse fim dos tempos que está tão marcante nos dias de hoje com seus sinais. E vamos analisar isso porque essa geração já está vivendo os últimos tempos. Só que ele afirma categoricamente em Mateus 24, 34. Mateus 24, 34. Embora essa passagem também se encontre em Lucas e em Marcos. Mas ele afirma, você pode ver o contexto, antes e depois Jesus está anunciando o fim dos tempos, uma sequência de coisas de fato terríveis que vão acontecer em vários âmbitos, que são sinais da vinda do Filho do Homem. E nós precisamos estar alerta. Mas ele afirma isso categoricamente, que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Muita gente me fala, poxa vida, que geração era essa? Era a geração que estava viva naquele tempo? Essa geração toda morreu e nada ainda se cumpriu. Que geração é essa? É a geração dos salvos em Cristo, mas até agora muita gente que foi salva morreu e muita coisa não se cumpriu ainda. Que geração é essa? Alguém já me falou que a geração dura 80 anos. De fato, você pode ver que 70 a 80 os mais robustos. Então, biblicamente, nesse contexto, 80 anos é uma geração. 80 anos já finda uma geração. E alguém afirmou que seria desde a nação israelita ser reconhecida desde 1948, ou seja, ela foi oficializada por Oswaldo Aranha ali, a nível mundial, né, na ONU, ela foi reconhecida como nação. Se 1948 somamos mais 80 anos, até 2028 seria mais ou menos um período de uma geração. Então, significa que estamos chegando a esse período final. Olha, que ideia é essa? Não sei de onde tiraram, mas não me convence, não me convence. Então, como podemos dizer que há uma geração? Que geração é essa? Então, eu quero falar que essa geração, segundo o meu ver, não é uma geração física, não é uma geração se referindo a uma época, a povos que foram gerados a um período que temos um povo se manifestando, uma cultura, e essa geração passa, como de fato, em torno de 70, 80 anos, passa uma geração. Agora, é uma geração espiritual. Nós temos uma sequência de festas, e essas festas precisam ser olhadas. Nós não somos judaizantes, nós não somos judeus, mas a base judaica corrobora a doutrina e tudo aquilo que foi ensinado pelo próprio Yeshua HaMashiach e os próprios apóstolos, senão não teríamos doutrina judaico-cristã. A verdade da cristandade nasce do judaísmo, isso é óbvio, o próprio Jesus era judeu. Então nós temos a sequência de festas, vou anotar aqui. Primeira festa temos Pesach, vou transliterar aqui, Pesach. Segunda festa, nós temos Bikurim, que seria as primícias. A terceira festa, depois de Bikurim, é Shavuot. Depois de Shavuot, 4, Yom Teruah. Já ensinei isso aqui, Yom Teruah. É isso? Depois de Yom Teruah, nós temos já a chegada de Rosh Hashanah, que seria 5, Rosh Hashanah, que seria Yom Kippur, certo? E por último, vamos colocar aqui, seria Sukkot. Para quem não sabe a tradução, Pesach é Páscoa, Bikurim é primícia, Shavuot é Pentecostes, Shavua é semana, Shavuot é semanas, no plural. Então seria aqui Pentecoste. Yom Teruah, festa das trombetas, Yom Kippur, dia da expiação, e Sukkot,
Se você vê em Levítico, vou colocar aqui, Levítico capítulo 23, vou dar a sequência dos versículos para que você fique ligado. Levítico 23, tá bom? Tudo é Levítico 23, vou dar a confirmação, embora também está no livro de Shemot, né? Que seria o Êxodo, mas aqui vai Vaikra. Levítico tem uma sequência muito boa no capítulo 23. Pesach está no capítulo 23, mas no versículo 4 ao 8. Procure lá, versículo 4 ao 8 de Levítico 23. Bicurim está no versículo 9 ao 14. 9 ao 14. Tá bom? Temos também Shavuot, temos do versículo 15 ao versículo 22. Yom Teruah temos do versículo de Yom Teruah 23 ao 25. 23 ao 25. Olha a sequência como está bem clara em Levítico, no livro de Vaikra. E Yom Kippur está do versículo 26 ao 32. Versículo 20, aqui é versículo, tá? Versículo 26 ao 32. Temos Yom Kippur. E o sexto seria Sukkot, Levítico 23, do 33, versículo 33 ao 44. Então confira comigo essas passagens, vão estar todas anotadinhas no PDF, quando o PDF sair. Então temos essas festas, Pesach, Bicurim, Shavuot, Yom Teruah, Yom Kippur e Sukkot, tá bom? Há necessidade de eu escrever a tradução, mas vou colocar aqui, Páscoa, Bicurim, primícias, Shavuot é Pentecostes, Yom Teruah é trombetas, confira lá, 23 ao 25, festa das trombetas. Dia da expiação, Yom Kippur, é expiação, e Sukkot, tabernáculos. Todas essas festas aqui em sequência são simbólicas para nós, para a igreja, e nós temos que ficar alerta, gente, e anotar, porque 3 já aconteceram. 3, até Shavuot já aconteceram. Olha só, Pesach foi a morte de Jesus para nós. A morte de Jesus foi a nossa Páscoa. Diz a sua palavra aqui, Cristo é a nossa Páscoa. Aqui no meio está na sequência de Pesach, porque é uma ligação com Pesach, com a festa dos pães, vou colocar em vermelho, pães asmos, ou pães ázimos, como também diz em outra tradução, que simboliza Cristo morrendo e ficando no sepulcro, mas não há corrupção. Por isso, o não fermento do pão ázimo simboliza que Cristo não viu corrupção. Segundo o Salmo 16:10, veja lá, Salmos 16:10 diz que o teu santo não verá corrupção. Temos também Êxodo 12:15, essa festa Êxodo 12:15 diz que durante 7 dias, se fazia a festa de pães ázimos. Então na cruz, Cristo morre como nosso cordeiro pascal, ele é a nossa Páscoa, nós não comemos mais ceia pascal, né? A Santa Ceia, na verdade, era dos judeus. Nós agora participamos do pão e do cálice, que é um kiddush. O que se faz hoje na igreja é o kiddush. Sempre ensino que depois de haver ceado, ele tomou o pão e o cálice. O próprio Paulo salienta isso, depois de haver ceado. Então a ceia é para os judeus. Para nós é um pão e um kiddush. Pão e vinho que nós celebramos sempre mensalmente, ou tem gente que faz semanalmente, outros fazem anualmente, mas essa é a lembrança que ele morreu. Essa é a lembrança da morte de Cristo, até que ele venha. Uma lembrança. Então, fazer isso em memória de mim. Então, temos Pesach. Pesach para nós é a morte de Cristo. Isso já aconteceu. Cristo já nos redimiu. Os pães asmos, né, simboliza a Cristo morrendo sem corrupção e vencendo a morte. Não deixou seu santo sendo corroído pela morte, pela decomposição.
Só que Cristo nos leva também ao sepulcro. Já tenho falado muito sobre isso. Nós vamos ao sepulcro com Ele quando o recebemos. O Evangelho nos alcança, nós vamos ao sepulcro e nós nos tornamos também pães sem fermento. Por isso jogamos fora o fermento não nos pertence. Paulo fala muito de deixar o fermento passado e agora temos uma nova vida. Aqui o fermento está representando a corrupção, a fermentação, a decomposição e até o pecado, a malignidade do pecado. Cristo não teve pecado. Então, isso aqui já foi, Pêssar já foi. Só que quando Cristo ressuscita do túmulo, gente, Bicurim, a festa das primícias, Levítico 23, 9 ao 14, nós vemos a festa dos primeiros frutos. Diz claramente que Cristo é a nossa primícia. 1 Coríntios 15, 20. Olha aqui, separando aqui agora. 1 Coríntios, vou colocar em preto para não confundir. 1 Coríntios 15, 20. Nós temos aí a afirmação que Cristo é a primícia que ressuscita. Só que se nós formos ao sepulcro espiritualmente, juntamente com Ele, Ele nos suga para o sepulcro. Efésios 2,6. Efésios 2,6. 2,6 diz que nós ressuscitamos juntamente com Cristo. Ou seja, Cristo é o primeiro que ressuscita, é a primícia, porém, Ele nos ressuscita. Ele tem um homem carregando um feixe de trigo. Um homem carregado de trigo, que somos nós os que ressuscitamos juntamente com Cristo. Então, estamos nessa ressurreição. Então, a festa de Bicurim já se cumpriu também. Muito bem, espiritualmente é a nossa morte em Cristo e a ressurreição em Cristo, segundo 1 Coríntios 15, 20. Cristo é a primícia, Efésios 2,6. Nós fomos ressuscitados e nos assentamos juntamente com Cristo. Olha que glória. Aí vem Shavuot. Você sabe que é uma ligação entre a Pêssar e Shavuot. Bicurim tem a primícia. E Shavuot é a contagem do Homer. Para quem não acompanha nossos estudos, veja lá, tem vários estudos sobre isso. Contagem do Homer. 49 Homer contados. Judeus sempre contabiliza pelo que já está sendo feito. Os dias não que faltam. Judeus sempre conta, escute bem isso. Não conta os dias que faltam, mas o que já se fez, o que já se viveu. 1 homem, 2 homens, 3 homens, se contavam 49 homens. Ele nunca falava, por exemplo, se ele contabilizava um homem do primeiro dia, ele nunca falava faltam, já que eram 49 homens, 49 semanas, até o 50º, 50, ele não falava faltam 47, faltam 48, faltam 40, ele não conta o que falta, sempre conta o que já se fez. Por exemplo, se vai se fazer uma viagem, ele nunca diz faltam 30 dias para a viagem. Não, se são 30 dias e eu vivi um dia, ele diz um dia em prol da minha viagem, 2 dias em prol da minha viagem, porque não se conta o que falta, porque você perde o referencial, você perde o objetivo, você conta o que você já fez. Essa é a contabilização dos nossos dias. Como diz o salmista, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos corações sábios. Se você tem um objetivo, nunca conte os dias que faltam, conte os dias que você já trabalhou. Um dia trabalhado em prol da minha viagem, um dia trabalhado em prol do meu casamento. Vamos supor que alguém vai casar e vai casar daqui a um ano. Ele não vai contar, faltam 365, faltam 364. Não conte o que falta. Conte o que você já fez. Um dia vivido em prol do meu casamento. 2, até completar os 365 dias. Isso é maravilhoso, gente. Já expliquei isso aí e precisar dessa contabilização. Então, Shavuot já se cumpriu porque quando nós vamos contabilizando o que fazemos, não o que falta, mas o que fazemos, vamos fechar o ciclo e se cumpre o propósito de Deus. É por isso que em Atos 2, vou colocar em vermelho, Atos 2 diz, cumprindo-se Shavuot, cumprindo-se o dia de Pentecoste, diz claramente, estavam todos reunidos, mas se cumpriu. Por que se fechou o ciclo? Porque passaram literalmente os 49 dias da contagem do homem, no 50º, todo mundo subia para Jerusalém para apresentar ao sacerdote a bênção da colheita. Gente do céu, isso aconteceu justamente nessa contagem de dias aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, até o dia 50, Pentecoste, penta significa
5, Pentecostes, significa 50º dia. Isso já aconteceu. Até me engasgo aqui, meu pai. Já aconteceu. Quando se derramou a promessa do Espírito Santo. Vou derramar aqui, ó, fogo, desceu fogo do céu, meu Deus do céu. Tudo ficou incandescente, unção como labaredas de fogo, meu pai. Isso aconteceu com a igreja de Atos. A partir de Shavuot, essa geração que é gerada na cruz, essa geração que você faz parte, que os que morreram em Cristo fazem parte dessa geração, que foram gerados e regenerados em Cristo Jesus. Não esqueça que Abraão viveu pela fé. Ele será salvo pela fé. Nem todos os antepassados não viram a regeneração em Yeshua HaMashiach. Moisés viveu pela fé. Todos os patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, todos viveram pela fé. Agora eles ressuscitarão pela fé. Porém, nós somos uma geração que foi, de fato, gerada no Espírito. Fomos regenerados. Essa é a geração Shavuot. Eu chamo de geração Shavuot. Por quê? Porque essa geração Shavuot é a colheita de todos os que agora recebem a Cristo. Desde que Cristo morreu e todos aqueles que são confirmados por Ele na sua morte, lavados, redimidos, agora é uma geração santa. Agora essa igreja só começa a atuar com uma identidade, porque ela foi selada, foi identificada, selada, porque o nosso Espírito confirma que somos filhos de Deus, disse Paulo em Romanos. Então precisava vir o Espírito Consolador para selar. Quando em Shavuot, em Pentecoste, o Espírito vem, levanta já oficialmente essa geração para atuar. E até hoje temos essa geração. Até hoje. Então não posso falar que era a geração de Jesus, que não passaria porque as coisas não se cumpriram. Ele falou claramente, não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Que geração é essa? É uma etnia, é um povo, é uma raça que foi gerada? Não é secularmente contabilizado, mas é uma geração espiritual. Então, essa geração é a geração Shavuot. Essa é a geração Shavuot. É a geração que começa a atuar desde Pentecoste, Atos 2. Tá bom? A partir dessa data de Atos 2, começa a contabilização dos últimos dias. Vou colocar aqui, últimos dias. Joel 2 fala sobre isso. E o próprio Pedro corrobora, quando todo mundo fala, está todo mundo bêbado, estão todo cheio de mosto, estão todos embriagados. E Pedro fala, não, peraí, é cedo para que todo mundo esteja embriagado. O que está acontecendo aqui é aquilo que profetizou Joel. Nos últimos dias. Quais são os últimos dias? Desde que Jesus foi embora e realmente ficou a expectativa de vir o Consolador até os dias de hoje. A pergunta é, quanto tempo vai durar esses últimos dias? Se já naquela época eram os últimos dias, o próprio João diz, é já a última hora. Ele estava falando que estamos na última hora dos últimos dias. Imaginem que altura nós estamos today, hoje, meus amados. Então preste atenção, estamos no final dos últimos dias. Por quê? Porque Yom Teruah ainda não se cumpriu. Yom Kippur não se cumpriu. Isso acontecia literalmente na cultura judaica, no culto judaico. Mas essas 3 festas aqui não se cumpriram ainda. Porque Yom Teruah era a festa das trombetas. Você pode ir lá em Levítico, saíam os sacerdotes, tocavam trombetas, anunciavam. Só que esse Yom Teruah é para nós a aparição de Cristo. Quando for tocada a trombeta, nós vamos ainda ver essa trombeta tocar. Leia em Tessalonicenses como Paulo salienta. Não tenho tempo para explicar isso, tá bom? Então, nós precisamos entender que Yom Teruah é o toque da trombeta para nós. Depois de Yom Teruah e Yom Kippur, que é a expiação, onde estaremos eternamente com o Senhor. E, logicamente, vem Sukkot, que é tabernáculos, que é a implantação do reino de Yeshua HaMashiach na terra. Ainda Cristo vai implantar o reinado dele na terra. Aí vem tabernáculos, que é
Sukkot, festa dos tabernáculos espiritualmente, tá bom? E lógico, depois de todo esse processo da implantação do reinado de Yeshua HaMelech HaMelachim, o Santo de Israel, Kadosh, esse rei que governa conosco aqui na terra, aí depois vem a cidade santa, a nova Jerusalém, que é a nossa mãe, segundo Gálatas, capítulo 4. Aí, essa cidade celeste, aí nós temos a vida celestial. Depois disso, nós teremos vida celestial. Há muitas opiniões e divergências em relação às linhas de pensamento. Nós temos, olha só, pré-tribulacionismo, mid-tribulacionismo, pós-tribulacionismo, temos amilenismo, pré-milenismo, pós-milenismo, temos um próprio milenismo, temos preterismo, a ideia do historicismo, futurismo, né? As ideias preteristas. E agora, como entender essas ideias, meu pai? E você vai ver um monte de ideias escatológicas, linha de pensamento, onde a pessoa normalmente que é orgulhosa, vou falar aqui categoricamente, orgulhosa, convicta no seu orgulho e baseada no seu orgulho, ela diz, não, é assim e acabou. Quem és tu? Quem és tu para afirmar alguma coisa, querido? O livro de Apocalipse, a visão escatológica desde Mateus, é a matéria mais abstrata que nós temos, cheia de simbologia, cheia de alegorias, onde um monte de simbologias que você se perde. Você vai ver dragão com 7 chifres, você vai ver um monte de coisa. Então, querido, não adianta ser categórico. Eu já vi muito conhecedor, santo homem de Deus, que ficou carnal brigando, literalmente brigando em inimizade em relação a essa questão pré, mid, pós. Pelo amor de Deus, sai disso. Ele fica com tanto ódio dos outros que opinam diferente e manda todo mundo para o inferno. Eu conheço gente que manda todo mundo para o inferno porque pensa diferente. Para com isso, meu irmão, de repente alguém vai ser salvo e essa pessoa vai se perder. Então a pessoa parou de se consagrar, parou de buscar e não sabe que Yeshua HaMashiach vai aparecer e virá nos buscar, tá bom? Com certeza há evidências claras que o tempo já se acabou. Isso nós precisamos olhar. Essa geração não passará, então essa geração já está passando, já está chegando no fim e aí virá e virá. Só que há muita coisa para acontecer, amados de Deus. Então, oremos, vigiemos, estamos em oração por essa nação, estamos clamando toda meia-noite, só em lives, para que juntos possamos orar, clamar e interceder. Convide, pessoal, para que estejamos juntos clamando e nos consagrando. Estamos em escala de oração, de jejum. Tem gente orando 6 horas da manhã, meio-dia, 18 horas e à meia-noite. Estamos nesse clamor santo, clamando por esse Brasil. Deus te abençoe, um beijo no coração e sexta-feira temos mais estudo. Um abraço.